Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, iniciando mais uma semana da nossa Dose de Luz com Emmanuel, a nossa sessão diária que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã, participando aí do nosso trabalho de divulgação do Evangelho à Luz do Espiritismo pelo canal do Centro Espírita Jesus Rede Vivo no YouTube. Gente, um grande abraço para vocês, trazendo novamente o nosso estudo do livro Vida e Sexo. Nós estamos agora, gente, chegando ao capítulo 10, que trata dos filhos. O título do capítulo se chama Filhos, né? Onde Emmanuel vai, uma vez mais, explanar para nós aí, no mundo afetivo de cada um, as questões relacionadas àqueles que Deus manda aos nossos cuidados. O canal do Jesus Rede Vivo, gente, possui o nosso trabalho todos os dias às 6h45, como nós já falamos. Temos sempre que disponível o material do Sr. César Carneiro, do Aprendendo com Chico Xavier, que vai ao ar às 18 horas, quando nós possuímos esse material que vem lá do Facebook. E também, às quartas-feiras, a partir das 20h30, a nossa palestra semanal, não é, que nesta semana vai estar ao encargo da nossa companheira Gleide, que tem uma lição já do livro Vinha de Luz, chamada Esperança, que ela já nos mandou. Então, na próxima quarta-feira, nós temos a Gleide aí, fazendo o seu trabalho mensal também, de divulgação da nossa doutrina. Na sexta-feira, à meia-noite, também, todas as sextas-feiras, o nosso querido José Carlos faz o seu trabalho de oração, no momento de oração com Jesus e os amigos da fé, todas as sextas-feiras, à meia-noite. São algumas frentes de trabalho que nós criamos, gente, para trazer o Evangelho à luz do Espiritismo, trazer a nossa doutrina com Jesus, Kardec e Chico Xavier, tá bom? Bom, capítulo 10 do livro Vida e Sexo, nós temos já estudado esse livro há algumas semanas, não é? É um livro bastante interessante, a gente tem aprendido e aproveitado bastante. E Emmanuel, como sempre, gente, começa o capítulo trazendo uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que está lá no capítulo 14, no item 8, e que fala assim: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, gente. Então, é um princípio doutrinário a questão dos grupos ou famílias espirituais, onde os benfeitores vão nos dizer que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela ideia de só uma existência. À medida em que nós reencarnamos em grupos que são grupos afins, de espíritos que já possuem ligações anteriores, nós vamos sublimando o amor que nos une uns aos outros, independente da posição que a gente ocupe no contexto familiar. Os pais que recebem no seu lar aos filhos devem-lhes, por imposição da lei divina ou natural que rege todo o universo, a assistência que Allan Kardec esclareceu aqui bastante com a gente, né? Auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir, não é? Então, ele antecipa na lição a questão de que, logicamente, os espíritos não procedem uns dos outros. Os espíritos procedem originalmente de Deus. Nós somos criaturas da divindade, criados por Deus, simples e ignorantes, no sentido de nada conhecer. A evolução, através do processo da reencarnação, vai nos devolvendo a divindade de forma iluminada e, no romper das eras, atingindo depois de longa caminhada, nós atingimos também a condição de espíritos superiores, não é? Mas, neste contexto, nesta caminhada, nós vamos nos auxiliando uns aos outros. E dentro do grupo familiar, isso se faz com a nossa observação do papel que estamos desempenhando naquele momento. No caso de nós, como responsáveis, como nós já dissemos, pela educação moral principalmente, pela formação de características morais nos filhos de Deus que Ele coloca sob os nossos cuidados,
é realmente uma tarefa grandiosa que nós precisamos refletir. Afinal, nós temos auxiliado os nossos filhos para fazê-los progredir, ou nós temos criado mecanismos que, na verdade, os retêm ainda à retaguarda. Neste caso, falando especificamente do progresso moral, da formação dos caracteres morais, de dar aos nossos filhos um senso de moralidade num mundo cada vez mais perdido sobre as finalidades da existência. É um grande desafio para quem tem filhos em qualquer que seja a idade, gente. As propostas do mundo, a cada dia que passa, são mais complicadas e para que eles tenham uma resistência moral, uma educação moral capaz de fazê-los afrontar toda essa situação sem se perderem, realmente a família e os pais têm um papel preponderante. Nós vamos deixar essa reflexão para os nossos amigos, para que nós possamos analisar realmente o que temos feito no papel de pai, de mãe ou de responsável perante aqueles que Deus colocou no nosso caminho, tá bom? Uma excelente segunda-feira para vocês, uma excelente semana. Curtam o nosso material, comentem, compartilhem, para nós isso é muito importante e nós agradecemos desde já a todos aqueles que têm permanecido aí conosco nas últimas semanas no estudo do livro Vida e Sexo e nas nossas demais tarefas, tá bom? Abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.